Nesse vídeo eu quero tratar a respeito do seguinte tema. A Cosan estaria prestes a vender completamente a sua participação na Raízen, pulando da sociedade com a Shell. E ainda por cima, ela deixaria de existir, seria dissolvida. O que está acontecendo? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Eu quero tratar aqui da Cosan porque essa notícia é muito importante, relevante mesmo. Como você sabe, mesmo após a entrada do BTG, que entrou ali a 5,20, até um gigante como o BTG está perdendo dinheiro na Cosan, todo mundo está perdendo, agora veio a notícia de que ela provavelmente será dissolvida. Vão extinguir a Cosan. Porque, caso você não saiba, como é que funciona uma holding? Uma holding é o seguinte, se você agora criar um CNPJ visando investir em ações, na prática você está criando uma holding. É isso, uma empresa criada não para exercer diretamente uma atividade econômica, mas para investir em outras empresas. Isso traz alguns benefícios. Por exemplo, uma blindagem patrimonial. Na sucessão do seu patrimônio fica mais fácil, não vai para inventário, porque no contrato social da holding você já pode colocar quem que vai suceder na administração e na propriedade das cotas. Principais finalidades são essas e, especialmente, acessar a crédito. Porque se você tem uma PJ para investir em outras empresas, você pode acessar crédito, especialmente se você tem capital aberto na bolsa de valores, como o caso da Cosan. Só que hoje a Cosan tem uma dívida tão alta que ela provavelmente não está pensando em tomar mais dívida, ela não quer mais crédito do mercado. Então, aparentemente, não se justificaria mais a existência da Cosan. E para além disso, ela estaria disposta a sair da Raízen, cara. Uma parceria já com a Shell de mais de 15 anos, olha só que loucura. E aqui está a foto da destruição de valor nos últimos 5 anos. Cosan caiu 80%. Raízen, que é o patinho feio principal hoje do portfólio da Cosan. Desde o seu IPO, a R$ 7,00, caiu já quase 95%. E a tendência é continuar dessa forma. Se a Cosan está querendo sair da sociedade, ela não acredita mais na empresa. Eu acho engraçado alguns comentários que a gente nota aqui no Investidor 10. Por exemplo, continuo acreditando no potencial da Raízen, 12 de fevereiro de 2026. Enquanto isso, um dos controladores não acredita mais, pois é uma gigante no mercado. Papapá, papapá. Você pode adotar a narrativa que você quiser. Por isso que eu sou adepto de verificou que a empresa perdeu fundamentos ou esses fundamentos se deterioraram, saia o mais rápido possível. A regra do Warren Buffett, nunca perca dinheiro, porque uma desvalorização de 50%, para você recuperar esse capital, você precisa ter uma valorização de 100%. Então, se você verificar que se trata de uma armadilha, saia o quanto antes. A não ser que você tenha aportado pouco, mas a maioria das pessoas que perderam dinheiro com Raízen e Cosan colocaram uma parte substancial do seu capital. E aí você aloca naquilo que é vencedor e não tira a empresa vencedora da carteira por causa do trauma que eventualmente você teve. Ao investir, você não vai vencer em todas. Você tem que estar disposto a perder, só que limitar as perdas. Coloque isso na sua cabeça, limite as perdas. Claro que se for uma empresa boa, que é pura especulação, você vai comprar mais eventualmente. Mas quando não é pura especulação e você continua crente, porque isso aqui é, acredito, crente, crença, parece religião. Não sei se você conseguiu notar, mas no mercado financeiro, especialmente comunidade que investe em ações e fundos imobiliários, você tem algo muito similar à ideologia partidária, direita contra esquerda, a religião, a disputa entre times de futebol. Ou seja, é paixão, mas não deveria ser paixão, porque a paixão, quando misturada com dinheiro, geralmente não dá coisa boa. Bom, o ponto é, por que a Cosan está fazendo isso? Antes, só aqui uns destaques do que aconteceu no primeiro trimestre de 2026 com a Cosan, e no caso ainda apresentou prejuízo, mais um prejuízo que agora foi de 1,5 bilhão. Teve uma melhora, né? A gente está falando que no primeiro trimestre de 25 foi de 1,7 bilhão. Em relação ao quarto tri, a melhora foi substancial. A gente está falando de uma saída de um prejuízo de 5,8 para 1,5. Ainda assim prejuízo, com a empresa recebendo poucos dividendos e juros sobre capital próprio. A Raízen tem condição de pagar. A Compasa acabou de ser feito um IPO. E aí, veja só aqui, ó, um dos componentes, o resultado
da Cosan, que é equivalência patrimonial. Basicamente, o que é isso? É o lucro ou prejuízo proporcional à participação que eu tenho numa empresa, eu como holding. E no caso, olha só isso aqui. O resultado é explicado por ausência de contribuição de Raizen, dado o valor do investimento ter se reduzido a zero, meu amigo. Contribuição positiva da operação da Rumo, que transportou maiores volumes, e desempenho superior da operação da Moove, que capturou melhores volumes na América Latina e margens na América do Norte. Aí tem aqui SG&A, despesas da holding. Não faz o menor sentido mesmo, uma holding que não está gerando valor. Você tem aqui uma despesa com vendas gerais administrativas de 46 milhões e outras ainda de 35 milhões. Para que isso? E tudo isso foi majorado em virtude dessas reestruturações que estão sendo feitas. Resultado financeiro, olha aí, mais de 1 bilhão de prejuízo. A dívida líquida expandida da Cosan está em 11 bi e meio. 11 bi e meio. No quarto tri de 25 estava em quase 10 bi. Dívida bruta quase 20 bilhões. Tá brutal esse ciclo. E o avanço na dívida líquida, como a empresa explica, decorre especialmente da ausência de dividendos relevantes no período e os pagamentos pontuais referentes às liquidações antecipadas de dívida. A empresa está liquidando o máximo que dá. Mesmo assim, custo médio com CDI mais 1,15 fica difícil. Eu não sei se você sabe, mas eu já falei em outros vídeos que dificilmente você vai encontrar empresas que conseguem ganhar de rentabilidade, que não é margem, mais do que 12% ao ano. A maioria das empresas não ganha mais do que isso. É a média de ganho das empresas, 12% ao ano. Se o seu custo de dívida é CDI mais 1,15, como é que você vai ter rentabilidade? Salva aquelas empresas excepcionais, tipo uma VEG, um Banco Itaú, uma End, uma Porto Seguro. Mas no geral, se você tem uma taxa de juro que te custa 13, 14, 15, esquece. Fica muito difícil de ganhar dinheiro. E é isso que a gente está notando em diversas empresas. Apesar de você ter ali alguns negócios que são aparentemente bons na Cosan, Rumo, Compass e Moove, são insuficientes para salvar a Cosan. Então aparentemente a ideia do management é o seguinte: vamos dissolver a Cosan porque não serve mais, não queremos mais pegar crédito. Nessa dissolução, os sócios da Cosan vão ter participação direta nessas empresas. Acabou a Cosan, mas eu ainda tenho a participação nessas empresas, que hoje é indireta, se eu sou investidor da Cosan, percebe? E aí foi mais ou menos isso que foi dito aqui pela Cosan. Olha só a notícia aqui no Investidor 10. Cosan vai sair da Raizen e deixar de existir como holding em até 5 anos. Não vai acontecer de imediato. Então, o que disse o Marcelo Martins, que é o CEO da Cosan? Que ela vai ser dissolvida em um prazo de 3 a 5 anos, com o processo já podendo se iniciar em 2027, no ano que vem. Com essa dissolução, os acionistas da Cosan passariam a deter participações diretas nas empresas investidas, como eu falei. A premissa básica de todos nós aqui é que, com o objetivo de reduzir a alavancagem da empresa, obviamente não faz o menor sentido que a Cosan continue sendo um veículo de investimento portfólio. Para que despesa de holding? Então, nesse horizonte de 3 a 5 anos, é bastante razoável dizer que a Cosan deixará de existir nesse período. A Cosan vai acabar, pelo menos é isso que foi dito pelo CEO. Além disso, olha só, a Cosan não vai acompanhar a Shell, sua principal sócia, no caso de aporte na Raizen. A Raizen depende de aporte de capital e a Shell vai fazer para salvar a Raizen a princípio. Só que a Cosan não vai acompanhar e aí vai gerar o quê? Uma diluição pesada em detrimento da Cosan, mas a Cosan já está ciente disso, ela não quer mais a Raizen. Percebe isso? Significa basicamente que, considerando o tamanho da conversão e a contribuição de capital do nosso sócio, a Shell, isso vai resultar em diluição substancial da participação da Cosan. A gente ainda não sabe o tamanho da conversão, mas ela vai acontecer e vai ser pesada. A nossa participação na Raizen não deve ser expressiva, vai se tornar marginal inclusive. E ainda, por conta disso, já que vai se tornar uma participação marginal e que a princípio a Cosan não quer mais, a venda da Raizen é algo esperado. E vai vender no fundo, famoso vender no fundo. Você acha que só o Sardinha que vende no fundo? Claro que não. Isso posto, o que se pode esperar é que a gente tenha uma participação que pode ser sim vendida em um horizonte que a gente vai definir ainda. Sobre a dissolução da Cosan, o primeiro passo é a redução do endividamento. A dívida líquida expandida fechou, como a gente viu, em 11,5 bi. O executivo teria sinalizado que ainda nesse ano de 2026 a Cosan vai demonstrar redução substancial do endividamento, com um saldo residual a ser eliminado em 27, para então, aparentemente, se proceder à dissolução da Cosan. Porque para você dissolver uma PJ, você precisa pagar todos os credores. Então você tem que acabar com esse endividamento. E aí, essa captação no IPO da Compass serviu para isso, para gerar essa liquidez que seja suficiente para liquidar o passivo da Cosan. Ato contínuo, na sequência, provavelmente, depois de pagar
pagar os credores, fazer distribuição direta das participações para os acionistas da Cosan, que é o que eu falei, ressaltando que isso não será feito a qualquer custo. E aí, para finalizar, então nesse horizonte de 3 a 5 anos, é bastante razoável dizer que a Cosan deixará de existir nesse período. Portanto, se você ainda segurou Cosan e Raizen, infelizmente, é isso, você acredita. Ou a aversão à perda te fez segurar. Todo mundo tem aversão à perda. Dói perder. Dói até pagar. Por que o débito em conta funciona? Porque evita a dor da perda do pagamento. Mas perder faz parte da nossa vida. E não fique, sabe, jogando a responsabilidade para outrem. Mesmo que você tenha seguido alguma dica, alguma indicação. Você é o senhor da sua história. Se você comprou, assuma o erro. Ou assuma a perda, melhor dizendo. E não é porque você perdeu nessa ação que acabou o jogo para você, claro que não. Por isso a diversificação é importantíssima e a diversificação que na prática faz com que investir não seja um mero jogo de cassino. Encare isso como uma experiência e siga em frente, foco nas vencedoras. Em algum momento no seu portfólio, você terá eliminado 90 ou até 100% das empresas ruins ou duvidosas, e aí você vai ter um portfólio vencedor. Isso pode levar algum tempo para acontecer, mas comece a fazer agora. Mude a rota. Depois da Cosan e da Raizen, esqueça empresas duvidosas. Afaste o quanto antes. Eu vejo gente com Taurus na carteira, com, sabe, uma série de empresas, não vou ficar citando. Acaba com isso, faz a limpeza. Não se deixe ser destruído pela aversão à perda. Basicamente era isso que eu queria trazer. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.